Mas agora a gente vira um pouco a chavinha para falar da política nacional e toda aquela tensão em torno do projeto antifacção, projeto proposto pelo governo e agora com a relatoria do secretário licenciado deputado federal Guilherme Derrite. Hoje mais cedo, aqui no All News, a gente assistiu o secretário deputado defendendo que o projeto vai ter um texto técnico sem politizar com o governo Lula. Vamos ouvir aqui um trechinho da entrevista. Provando que a causa da segurança pública, o tema é suprapartidário. Mas faz parte também da política esses argumentos do governo federal, dizendo a respeito da minha indicação. Eu sou declaradamente um parlamentar de direita, um conservador. Agora, segurança pública não é da direita, não é da esquerda, ela visa proteger a população brasileira. E eu já apresentei um substitutivo e vou apresentar incorporações, desde que sejam técnicas e propícias para melhorar a segurança pública do Brasil, venham de quem vier aí, de deputados da esquerda, da direita, do centro, para que a gente possa incrementar o ordenamento jurídico e pensar no bem da população. Está aproveitando as boas iniciativas do atual governo e combinando com outras ideias que chegam a ele, as preocupações do momento em torno dessas mudanças do texto também trazidas no parecer do Derrite são que estão dando o que falar no momento. A gente acompanhou integrantes do Ministério da Justiça que se debruçaram sobre o texto, chegaram a falar em reportagens um pouco, dizendo o que eles consideram dentro do que foi mudado, dizendo que consideram um escândalo, inclusive. A gente conseguiu entrar em contato agora com o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça para explicar um pouco para a gente o que está em jogo e o que está sendo apontado depois deles terem se debruçado sobre as mudanças e possíveis interferências com a relatoria de Guilherme Derrite nessa discussão tão importante para o país. Secretário, já aqui com a gente, obrigada pela participação no All News, secretário. Queria começar te perguntando justamente um pouco o que a gente tem de fato em risco com as mudanças propostas desde a chegada do Derrite a essa discussão. Boa tarde, um prazer imenso estar falando com vocês. Olha, a proposta, o relatório apresentado vai exatamente no sentido contrário do que disse o relator. A proposta segue a estratégia política do bolsonarismo de equiparar organizações criminosas a organizações terroristas com o objetivo de legitimar uma eventual violação da soberania brasileira. Infelizmente, esse é o aspecto central da proposta. Ao você incluir dentro da lei antiterrorismo um dispositivo para tratar de organizações criminosas, você chega a uma conclusão de que o objetivo não foi outro, senão equiparar organizações criminosas a organizações terroristas. Não fosse esse o objetivo, se o objetivo fosse aumentar o rigor, aumentar as penas para organizações criminosas, essa alteração teria sido realizada na lei de organizações criminosas, que é a lei que trata deste tema. Então, claramente, há um objetivo político, há um objetivo de se legitimar uma eventual violação da nossa soberania com o objetivo de causar instabilidade política e, eventualmente, colher algum fruto nas eleições de 2026. Marivaldo, boa tarde. Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E quanto à questão da Polícia Federal, né? Está sendo bastante criticado as propostas do relator no que diz respeito ao impedimento da Polícia Federal participar de determinados processos, demandaria um pedido de governos estaduais. Eu queria que você avaliasse o relatório no que diz respeito à Polícia Federal. Ele limita o combate ao crime por parte da instituição? Sakamoto, essa é a parte mais grave do relatório. Nós acabamos de assistir à Operação Carbono Oculto, comemorada por toda a sociedade, por ter sido uma operação que atingiu o coração do crime organizado, o maior impacto financeiro já causada por uma operação policial a uma organização criminosa sem disparar nenhum tiro, sem nenhuma morte de nenhum policial, sem nenhuma morte de qualquer pessoa. Essa é uma operação que deve sim ser muito comemorada. Apesar disso, nós temos uma proposta apresentada pelo relator que busca afastar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Há um dispositivo, artigo 2A, que ele inclui na lei antiterrorismo, que prevê organizações criminosas que terão a mesma pena de organizações terroristas. Todas as ações que você puder imaginar estão nesse artigo 2A.
Quando vai no artigo 11, que ele propõe também na Lei de Combate ao Terrorismo, ele diz, ressalvado o artigo 2A, o resto é da Polícia Federal. Ou seja, tirando tudo, o que sobrar fica com a Polícia Federal. Ou seja, o relator está afastando a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Algo que é absolutamente injustificável. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua qual é a polícia mais preparada, mais equipada, mais eficiente para fazer o combate à organização criminosa, 10 entre 10 pessoas vão mencionar que é a Polícia Federal. O relator, na contramão, tenta afastar a Polícia Federal dessas investigações. Mas não para por aí. O outro inciso desse artigo 11 prevê que quando surgir crime conexo a investigações em condução pelas polícias estaduais, crime de competência da Polícia Federal, esse crime continua na Justiça Federal, na Justiça Estadual, ao contrário do que acontece hoje, quando esse tipo de investigação iria para a Justiça Federal. Vou dar um exemplo. Se a Justiça Estadual estivesse investigando uma organização criminosa que está trabalhando com transporte público, tá? E aí descobre que essa organização também pratica tráfico internacional de drogas. Esse crime terminaria ficando na Justiça Estadual e não mais iria para a Polícia Federal. Se você pegar crimes praticados em portos, aeroportos, aeronaves, também está previsto expressamente lá no artigo 2A, passaria a ser de competência da Polícia Estadual. E não termina por aí, Sakamoto. O projeto tem um dispositivo, que é o parágrafo único do artigo 11, que é uma verdadeira blindagem às organizações criminosas, porque prevê que a ação coordenada e conjunta da Polícia Federal com as polícias estaduais depende da provocação do governador ao ministro do Estado da Justiça. Hoje, essa cooperação, essa atuação conjunta ocorre de polícia para polícia, não tem interferência política. O relator está propondo que, a partir de agora, a partir da aprovação do seu projeto, esse tipo de atuação dependa de uma interferência política, o que é absolutamente grave e coloca em risco as investigações em andamento. Secretário, inclusive... Marivaldo, Dani Lima, muito bom falar com o senhor. Desculpa, não, Natália. Não, imagina, perdão. Dani, pode seguir. Foi nosso delay aqui. Tudo bem, secretário? Obrigada. Deixa eu... porque é o seguinte, essa situação hipotética que o senhor deu, ela é um caso prático aqui no estado de São Paulo, né? 3 operadoras de ônibus de grandes linhas são suspeitas, inclusive pelo Ministério Público do Estado, mas também pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, de prestarem serviços para o PCC, que é uma organização criminosa transnacional, né? Isso já acontece, assim como também nos nossos portos e aeroportos. A minha pergunta é, Guilherme Derrite está agindo nesse caso como secretário que se viu incomodado, por exemplo, pelo avanço da PF nas investigações sobre o coração financeiro do PCC na Faria Lima, ou mesmo sobre o avanço da PF com o vexatório assassinato à luz do dia no maior aeroporto do Brasil, do delator do primeiro comando da capital? O senhor vê uma atuação, quase que uma retaliação, por conta do eclipsamento das forças estaduais pela ação mais incisiva da PF? Olha, Dani, desde sexta-feira, quando eu tomei conhecimento desse relatório, eu tenho me feito a seguinte pergunta: a quem interessa afastar a Polícia Federal da investigação das organizações criminosas em nosso país? Porque, veja, isso que você colocou é muito importante, porque poderia se pensar, não, mas só vai valer a partir da aprovação da proposta do Derrite. Lei processual vale imediatamente, ou seja, ela alcança todos os processos que estiverem em curso. Ou seja, se essa proposta for aprovada, todas as investigações que hoje estão com a Polícia Federal e que ela está mudando e determinando que fique com a Polícia dos Estados, terão que ser remetidas para os estados, causando um prejuízo enorme para 1, 2, 3 anos de investigação. É dinheiro público jogado no lixo e quem agradece são os líderes de organizações criminosas. Por isso que eu falei e reitero, é o maior presente de Natal que poderia ser dado a um líder de facção, a um líder de organização criminosa, é o relatório apresentado pelo deputado Derrite.
Secretário, se a gente puder, inclusive, se aprofundar um pouco mais nesse ponto, quando eu estava lendo sobre o assunto, vi questões também de confusões que podem surgir até no entendimento do que ser julgado a partir de eventuais mudanças nesse sentido. O senhor que já citou muito também questões de competência da PF para investigar crimes em portos e aeroportos. O que a gente tem especificamente de prejuízos em questões que já estão em andamento, como o senhor traz aqui, e nesse questão da confusão que pode dar jurídica até em torno do que a gente lê do assunto? Olha só, se a gente pegar aqui o artigo 2A, que é proposto, inciso 9º, está lá entre as condutas de organização criminosa, equiparada à pena de terrorismo. Apoderar-se ilicitamente ou sabotar aeronaves, expondo a perigo à vida ou à integridade física de uma ou mais pessoas, ou comprometendo a segurança da aviação civil. Aviação civil, Polícia Federal. Olha o inciso 10. Apoderar-se, sabotar, inutilizar total ou parcialmente, impedir ou interromper o funcionamento, ainda que de modo temporário, de portos, aeroportos, estações ferroviárias e rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia, unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás. Em nenhum momento você vê qualquer restrição a serviços públicos estaduais. Em nenhum momento você vê qualquer tipo de excepcionalização à competência da Polícia Federal prevista na Constituição. E aí, quando a gente vai no artigo 11, está lá expresso, ressalvado o artigo 2A, entre as situações essas que eu acabei de ler, caberá à Polícia Federal a investigação criminal. Ou seja, tirando o 2A, o resto fica para a Polícia Federal. Ou seja, quase nada fica com a Polícia Federal. Qual vai ser o resultado? Todo advogado de organização criminosa vai questionar a competência da Polícia Federal, vai ganhar 1, 2, 3 anos de discussão até que se reconheça a inconstitucionalidade desse dispositivo. Ou seja, a aprovação do projeto vai tumultuar o andamento das investigações criminais em nosso país. Há uma série de inconstitucionalidades previstas nessa proposta, há uma série de erros técnicos previstos nessa proposta e ela precisa ser debatida com mais tempo, com mais vagar, com mais profundidade, para que ela não corra o risco de desestruturar o sistema atualmente existente de combate a organizações criminosas. Acho que é importante ressaltar que, durante a gestão do presidente Lula, nós conseguimos construir a Polícia Federal na forma que a gente tem hoje. Se a gente pegar o ministro Márcio Tomás Basso, foi responsável por uma verdadeira reforma da Polícia Federal e ela passou a ser reconhecida pela população e a realizar cada vez mais operações de combate ao crime organizado. Criamos também o Sistema Penitenciário Federal, aprovamos a Lei de Combate à Lavagem, a Lei de Combate a Organizações Criminosas, da Força Nacional, enfim, fizemos várias reformas para avançar na segurança pública e a gente sabe que essas reformas não são suficientes. Tudo que foi criado não é suficiente, é necessário avançar. Por isso apresentamos a PEC, por isso apresentamos o PL de combate às facções. Agora, o que a gente não pode admitir é que tudo isso que foi criado seja destruído com o objetivo de fazer disputa política para 2026. É necessário que a gente defenda e busque o aprimoramento desse legado. Agora, destruir tudo que foi construído é algo que coloca em risco a população, é algo que vai favorecer o avanço do crime organizado ao nosso país. E aí fica a pergunta, a quem interessa afastar a Polícia Federal do combate a organizações criminosas? E a gente vai acompanhar aqui os próximos passos no Congresso nesse sentido, secretário. Obrigada pela entrevista aqui com a gente no All News. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Eu que agradeço, acompanho o trabalho excelente de vocês e é uma honra imensa estar com vocês. Prazer é nosso. Obrigado.